Olá, boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de processo penal de hoje. E na continuação das medidas cautelares no processo penal, eu gostaria hoje de entrar numa temática nova com vocês sobre as medidas cautelares reais. Eu iniciarei a apresentação em um segundo, para que vocês possam acompanhar o nosso roteiro. E eu vou começar essa aula fazendo um breve apanhado das aulas passadas e relembrando vocês que, da forma em que nós estruturamos a nossa disciplina em processo penal cautelar, nós dissemos que o processo penal cautelar ele se subdivide em medidas cautelares reais, que são também chamadas de medidas assecuratórias, e medidas cautelares de natureza pessoal, porque atingem o corpo do sujeito, o corpo do investigado, o corpo do acusado, o corpo do réu. Bom, primeiramente nós vimos as medidas cautelares pessoais, fizemos aqui uma inversão da pauta. Né? E naquelas medidas cautelares pessoais, nós vimos que a regra está ao lado das medidas cautelares pessoais não prisionais. Nosso Código de Processo Penal, ele prevê, primeiramente, os artigos 319 e 320, que tem uma série de medidas alternativas à prisão e que devem ser utilizadas ali amplamente pelo magistrado competente para o processo criminal, exatamente como forma de evitar a prisão, como forma de evitar uma medida cautelar pessoal prisional. Nós temos também, ao lado, dentro da categoria de medidas cautelares pessoais não prisionais, a liberdade provisória com ou sem fiança. E essa, por expressa determinação da própria Constituição. É a Constituição que diz expressamente que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a liberdade provisória com ou sem fiança são a regra do nosso sistema, até porque há aí uma outra determinação, a determinação de que nós estamos em estado de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Portanto, o sujeito ele deve responder o processo em liberdade, salvo se existirem motivos fortes, contundentes, de que ele deva responder o processo preso, em virtude, por exemplo, de uma prisão preventiva. Vimos também que as medidas cautelares pessoais, elas também se subdividem em prisionais. E aqui está colocada a exceção. Durante muito tempo, as medidas cautelares pessoais prisionais, elas foram a regra no nosso ordenamento jurídico. Então, a primeira coisa que se fazia era lançar mão ou do flagrante delito, né, que foi falado em aulas passadas, ou disso que eu resumi nas OFACs, né, ou seja, as ordens fundamentadas de autoridade competente. Vejam que o nosso sistema constitucional, ele só admite duas modalidades de prisão: o flagrante delito ou a ordem fundamentada de autoridade competente. E dentro da ordem fundamentada de autoridade competente, nós vamos encontrar modalidades: a prisão preventiva, a prisão temporária, a prisão domiciliar. Eu mencionei para vocês no passado também a determinação, o mandado de condução coercitiva, que se constitui numa prisão de curta duração. Também poderia ser colocado aqui como uma espécie de medida cautelar pessoal de natureza prisional. Bom, eu estou fazendo essa rememoração exatamente para que nós possamos agora entrar naquilo que eu chamo de medidas cautelares reais. Vejam, o nosso Código de Processo Penal, ele não fala em medidas cautelares reais. Ele fala em medidas assecuratórias e também não trata dessas medidas assecuratórias no corpo do capítulo destinado às medidas cautelares no processo penal, o que pode gerar aí uma certa confusão epistemológica
Mas eu trago para cá porque vocês conseguem visualizar melhor, trazendo aqui para o processo penal cautelar. Porque, efetivamente, medidas assecuratórias são medidas cautelares. São medidas cautelares reais, ou seja, medidas cautelares que recaem sobre coisas. Aqui nós temos, eu dizia, medidas cautelares que recaem sobre pessoas. E aqui nas medidas cautelares reais, nós teremos medidas cautelares que recaem sobre coisas. Vejam vocês que a fiança, por exemplo, no processo civil, ela é uma garantia real. Aqui no processo penal, ela se torna uma garantia fidejussória. Tá? Aliás, perdão, eu troquei. No processo civil, ela é uma garantia fidejussória, e aqui no nosso processo penal, ela é uma garantia, ela acaba aparecendo como uma medida real. Né? Então, ela está aqui deslocada. Bom, eu gostaria então de trabalhar com vocês hoje essas medidas cautelares reais ou assecuratórias que estão presentes no nosso Código de Processo Penal, e eu iniciaria fazendo aqui uma distinção delas para a busca e apreensão. Tá? Isso porque vocês visualizarão melhor partindo desse exemplo. A busca e apreensão ela é um fato jurídico, não apenas um ato jurídico, é um fato jurídico. E por quê? Porque o próprio nome me diz, eu busco e apreendo. Eu busco e apreendo, ou seja, eu tenho um movimento corpóreo que se realiza através de um ato jurídico. A busca e apreensão no processo penal, ela é um meio de prova. Ela é uma modalidade de produção probatória. É por isso que a busca e apreensão é trabalhada quando nós falamos da teoria das provas, não quando nós falamos aqui das medidas cautelares. Nós já falamos sobre a busca e apreensão no passado e fizemos a diferença entre a busca e apreensão pessoal e a busca e apreensão domiciliar. Nós não vamos voltar a essa questão agora. Eu só queria lembrá-los, né, que a busca e apreensão, portanto, ela não é a prova em si. A prova é o documento, a prova é a arma do crime, a prova é um objeto que tenha relação com o fato delituoso. Mas a busca e apreensão ela é o método que eu utilizo para alcançar esta prova. Vejam. Portanto, é por isso que nós trabalhamos a busca e a apreensão naquele capítulo específico. Nós não vamos trabalhar aqui novamente a busca e a apreensão, mas é evidente que nós teremos aqui outras medidas que se assemelham de alguma maneira a essa busca e apreensão, mas que com ela não se confundem. A primeira modalidade de medida cautelar que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é o sequestro. Vejam, a primeira pergunta, o que é o sequestro? O que é o sequestro em processo penal? O sequestro em processo penal, ele vai se caracterizar, ele vai denominar aquela medida de bloqueio, vejam, de bloqueio, ou de retirada forçada da posse do infrator de bens obtidos com os proventos do crime. Essa definição ela é fundamental. Ela é fundamental, e aqui ela já me traz algumas questões que são marcantes. Eu repito, bloqueio ou retirada forçada da posse do infrator de bens obtidos com os proventos do crime. Vejam, portanto, eu bloqueio bens imóveis ou retiro forçosamente da posse do infrator bens móveis que tenham sido obtidos com os proventos do crime. Portanto, bens que tenham como causa, como origem, os proventos que o sujeito obteve com a prática delituosa. Nós não estamos falando aqui do patrimônio legal do sujeito, nós não estamos falando aqui daquele patrimônio que o sujeito obteve com o seu trabalho. Nós estamos falando aqui não de outros objetos, estamos falando de bens que são obtidos com os proventos do crime. Portanto, o sequestro ele tem características muito marcantes que o distinguem de outras modalidades que nós veremos aqui na sequência. Então, a partir dessa primeira definição, que eu já coloco aqui para vocês e chamo a atenção dessas características, nós poderíamos, então, só um pouquinho, Pepa, fica aqui no chãozinho,
Nós poderíamos começar, então, fazendo algumas distinções aqui. Vamos tentar sistematizar. A primeira sistematização. O sequestro. Quais são os bens passíveis de sequestro? Eu já dei a dica. Nós temos bens móveis e bens imóveis. Bens imóveis serão bloqueados, bens móveis serão retirados forçosamente da posse do infrator para garantir alguma coisa. Essa alguma coisa nós veremos na sequência. O próprio artigo 125 do Código de Processo Penal, ele me dá aí uma primeira definição jurídica. Ele diz: caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Portanto, eu posso sim buscar no patrimônio de terceiro aquele bem que foi obtido com o provento do crime, se ele foi ilegalmente transmitido, né, transferido de propriedade, para garantir aí o pagamento do dano à vítima, por exemplo. O artigo 125 fala em bens imóveis. Mas o artigo 132, na sequência, ele me dá a possibilidade também do sequestro de bens móveis, se verificadas as condições previstas no artigo 126, que nós vamos falar na sequência, não for cabível a medida de busca e apreensão. Portanto, aqui eu tenho a possibilidade dos bens imóveis e dos bens móveis. Eu posso sequestrar, portanto, uma mansão, eu posso sequestrar um apartamento, eu posso sequestrar uma casa que foi obtida com os proventos do crime. Posso também sequestrar automóveis, posso sequestrar joias, posso sequestrar bens móveis com alto valor que interessem ao processo porque foram obtidos com os proventos do crime. Vejam. Portanto, aqui há uma relação direta desse bem com um lucro obtido dos proventos do nosso crime. Só um pouquinho aqui. Provas necessárias. O que eu preciso para decretar uma medida de sequestro? O artigo 126 já me dá a dica. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Então, o magistrado, ele tem uma ampla possibilidade. Se ficou desenhado dentro do processo a possibilidade, o indício, e veja, o indício não é prova. Quando eu falo em prova, o grau de certeza que eu exijo com a prova, ele é muito elevado, muito elevado. Mas quando eu falo em indício, eu não estou exigindo uma prova cabal. Portanto, eu exijo aqui apenas que existam circunstâncias que demonstrem a possibilidade daquele bem ter sido obtido de maneira ilícita. Tá? É o que o artigo 126 nos coloca. Essa é a prova necessária. Legitimidade e oportunidade. O artigo 127, ele me dá essas duas respostas. Quem tem competência para pedir? E aqui nós poderíamos colocar exatamente isso, né? Competência, legitimidade e oportunidade, que são três coisas diferentes. Quem é competente para decretar o sequestro? Ora, competente para decretar o sequestro é o magistrado. Só ele pode fazê-lo, evidentemente. E a legitimidade? Quem pode pedir? Quem pode solicitar o sequestro? Ora, primeiramente o juiz ele pode conceder o sequestro de ofício. Essa é uma questão que eu sempre repito, né? A gente sempre volta a essa questão, sempre que nós falamos da atividade do magistrado de ofício, que ela é inquisitorial, que ela não deveria existir, que o magistrado não deveria tomar atitudes de ofício no processo penal, porque a Constituição brasileira definiu que o nosso processo seria acusatório, né? Mas é um fato, ainda estão presentes aí múltiplas possibilidades do juiz atuar de ofício no processo penal brasileiro. Torcemos que no futuro essas hipóteses de atuação de ofício elas sejam todas revogadas do Código de Processo Penal, de modo que o magistrado ele só haja mediante provocação.
tá? Mediante provocação. E isso para evitar a inquisitoriedade dentro do processo penal. A inquisitoriedade, nós não somos contra a inquisitoriedade por amor à arte, mas porque a inquisitoriedade ela é a porta aberta da quebra de imparcialidade. Por isso, então, para manter o juiz numa posição de imparcialidade, nós temos que mantê-lo longe da produção da prova, temos que mantê-lo distante da gestão da prova. É por essa finalidade que nós somos contra o magistrado atuar de ofício, né, contra os procedimentos de matriz inquisitorial dentro do nosso Código de Processo. Bom, por enquanto nós temos essa possibilidade ainda desenhada. Quem tem legitimidade? O Ministério Público pode requerer, sem sombra de dúvida, como dominus litis na ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada. O ofendido, a própria vítima, ela tem possibilidade de solicitar, e vejam aqui que o Código não exige que o ofendido esteja habilitado nos autos como assistente de acusação para poder fazer esse pedido. A sua própria condição de ofendido já o coloca, já o legitima a fazer a solicitação. Representação da autoridade policial, né? Afinal de contas, o delegado de polícia, já na fase do inquérito policial, poderá visualizar a necessidade desse sequestro. E aqui a oportunidade, em qualquer fase do processo, ou ainda antes de oferecida a denúncia ou a queixa. Tá? Essa é a oportunidade. Nós podemos decretar o sequestro tanto no inquérito quanto no processo penal. Né? Tanto depois do recebimento da denúncia ou da queixa, ou até mesmo antes do seu oferecimento. Bom, o sequestro, ele deve, quando realizado sobre imóveis, evidentemente, se eu sequestro um imóvel, uma casa, um apartamento, uma mansão, esse sequestro ele deve ser inscrito no registro de imóveis. Por razões óbvias e que vocês já estudaram com o professor de civil. Né? Para que eu possa fazer prova contra terceiros, eu preciso inscrever a propriedade do bem no registro de imóveis. O registro de imóveis, portanto, ele é, na nossa sistemática jurídica, o órgão encarregado de dar garantias, de dar segurança para compradores e vendedores de imóveis, de que aquele imóvel ele possui uma certa propriedade. Portanto, uma vez que o magistrado determina o sequestro de um bem imóvel, ele deve determinar a inscrição no registro de imóveis, de modo que, se houver uma tentativa de transferência desse imóvel, o comprador poderá verificar que ele já está sequestrado no bojo dos autos de processo criminal, número tal, para garantir uma certa indenização. O sequestro ele corre em autos apartados, conforme define o artigo 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. Vejam, essa é uma questão que eu já mencionei para vocês em algumas outras oportunidades. Todos os procedimentos paralelos que podem, de alguma maneira, atrapalhar o curso normal do processo penal, preferencialmente eles devem ser tramitados em apartado. Claro, hoje nós temos o processo eletrônico, né? E isso não impede que o processo seja apartado e apensado, muito pelo contrário. Aí o apenso e o apartado se dão de forma eletrônica, não há qualquer problema nesse sentido. E o próprio artigo 129, ele diz que nós podemos aí embargar, né? Os embargos de terceiro, eles são permitidos. Mas não são apenas os embargos de terceiro que são permitidos, não. Nós vamos encontrar aí os embargos de terceiro e os embargos do acusado também. Também o acusado pode embargar o sequestro. E aqui nós temos situações muito definidas. Se um terceiro embarga o sequestro, ele o fará alegando boa-fé. Essa é a matéria que se circunscreve os embargos do terceiro. Já o acusado, ele pode embargar tentando provar que os bens não foram adquiridos com o proveito do crime.
Essa é uma circunstância muito relevante. Se o bem foi sequestrado, pende sobre ele, primeiramente, digamos, a possibilidade, uma desconfiança em indícios de que ele foi comprado, que ele foi adquirido com proventos do crime. Portanto, se o acusado prova que aquele bem não foi adquirido com os proventos do crime, ele tem aí uma grande vantagem. Não que os bens não adquiridos com proventos do crime não possam servir para pagar a indenização devida à vítima. Pode, mas o procedimento para isso ele é diferenciado, é um pouco mais difícil. Digamos que uma vez que houve o procedimento do sequestro, ele é mais simplificado em relação, por exemplo, à hipoteca legal ou arresto que nós veremos na sequência e que serviriam para o juízo arrecadar bens legais do réu ou do investigado para garantir o pagamento do dano ao ofendido ao final. Ok? A inscrição no registro imobiliário eu já mencionei. Aqui, artigo 130. O sequestro poderá ser embargado pelo acusado, sob fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração. Então, aqui, o acusado tem a possibilidade de fazer essa prova. Talvez ele provasse aí que o bem foi adquirido antes da prática criminosa. Ou ele provaria, de alguma maneira, aí a questão é de prova, né, documentalmente ou com imposto de renda, não sei, todas as possibilidades admitidas em direito, ele poderia provar aí que este bem não foi adquirido com os proventos do crime. E o terceiro, como eu havia mencionado, ele sempre valerá aí, o seu argumento será a boa-fé. Tá? Então, o próprio Código de Processo Penal não deixa aberta aqui a possibilidade de embargos abertos, né? Não podem ser aí arguidos quaisquer motivos. Os motivos eles estão extremamente bem delimitados pelo Código de Processo Penal. A decisão nos embargos, né, somente após o trânsito em julgado da ação principal e com sentença condenatória. E por quê? Vejam, tanto o acusado quanto o terceiro que embargaram, esses embargos eles ficarão suspensos, aguardando o trânsito em julgado da ação principal. Porque o sequestro ele só chegará à expropriação do bem se houver uma sentença condenatória. Este é o fato principal. Né? Só um pouquinho, a minha gatinha ela está hoje aqui muito carente e ela está deitando em cima do mouse e ela eu não consigo nem mexer aqui direito aqui no mouse para passar o roteiro para vocês. Ela está querendo carinho, coitadinha. Depois eu vou levar ela lá para baixo comigo. Então, voltando aqui. Eu dizia para vocês, portanto, que eu preciso de uma sentença condenatória. Eu preciso. Nós veremos na sequência as hipóteses de levantamento do sequestro. Levantamento significa devolução. Devolução daquilo que foi sequestrado. A única hipótese do bem ser expropriado pelo motivo do sequestro é diante de uma condenação. Porque a condenação, ela torna, vejam, quase certa, eu disse quase certa, a perda do bem sequestrado. Quase certa. Por quê? Porque nós já vimos que o próprio acusado, ele pode demonstrar que aquele bem que foi sequestrado não foi adquirido com os proventos da infração, que ele é um bem lícito. E, portanto, a sua expropriação pelo magistrado ao final do processo, mesmo havendo uma condenação, seria ilegal, seria ilegítima. Então, eu preciso de um requisito. O requisito é condenação criminal. Mas a condenação criminal não torna certa a perda do bem sequestrado. Eu ainda assim, repito, preciso superar essa hipótese, ou seja, uma sentença condenatória e uma decisão no sequestro que julga improcedente os embargos do acusado, que tentou demonstrar
através de documentos, que aquele bem não foi obtido com os proventos do crime. Aí sim, eu terei o aperfeiçoamento da situação expropriatória, de modo que o sequestro, o bem sequestrado será levado a leilão público, será vendido para a finalidade que nós mencionaremos na sequência. É por isso, então, que eu coloquei aqui, não é, a decisão nos embargos somente após o trânsito em julgado, com sentença condenatória, conforme define aqui o parágrafo único do artigo 130. Não poderá ser pronunciada a decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. Eu já dei a dica para vocês do levantamento, né? Levantar o sequestro é devolver o bem para o seu legítimo proprietário, e eu devolvo para o seu legítimo proprietário porque o sequestro ele não chegou a se aperfeiçoar. O aperfeiçoamento do sequestro significa que o sequestro se tornou uma situação expropriatória. Se ele não se tornou uma situação expropriatória, então, nessa hipótese, ele deverá ser levantado. Vejam lá, 131. O sequestro será levantado se 1. A ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contato da data em que ficar concluída a diligência. Bom, aqui, meus caros, vejam, aqui, se há sequestro no inquérito policial, nós vamos ter aqui uma obrigação para o Ministério Público. O Código de Processo Penal diz que o Ministério Público fica obrigado a intentar a ação penal no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência. Se o Ministério Público não fizer, o sequestro será levantado e o bem será desbloqueado ou será devolvido para o acusado. Primeira situação. 2. Se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação da reparação do dano. A caução é uma troca, não é? Eu tenho aqui um bem que foi... Eu sou um terceiro, eu tenho um bem que foi sequestrado, não é, em virtude da prática de um delito por um outro, mas eu estou aqui precisando desse bem para o meu uso pessoal, por exemplo. Então, para mim, seria mais interessante prestar caução em dinheiro para ficar com aquele bem nesse momento. Pode ser um automóvel, pode ser até mesmo uma residência. Vejam. Então, eu presto caução como troca. Né? Me entregue o bem sequestrado, me permita o uso do bem sequestrado e eu presto caução para garantir aí que haverá reparação do dano ao final. Perfeito? E a terceira hipótese, que está prevista no 131, se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado. Ora, essas duas hipóteses são interessantíssimas. Não é? Se o réu foi absolvido, vejam, claro, nós veremos aí na próxima aula, inclusive, as causas de absolvição. Né? Vamos falar na próxima aula de sentença penal. E eu vou trabalhar com vocês as causas de absolvição. Não percam essa aula, que é muito interessante. O réu pode ser absolvido pela prova da inexistência do crime, pode ser absolvido porque provou não ser o autor da infração penal, que são hipóteses fortíssimas de absolvição, mas pode ser absolvido também por falta de provas, porque o Ministério Público não conseguiu se desincumbir do ônus de provar a culpabilidade do acusado. Vejam, de qualquer maneira, seja por uma causa ou por outra, todas têm a mesma validade. Todas têm a mesma validade jurídica. Uma vez que o réu foi absolvido, haverá o levantamento do sequestro. Aquele bem que foi sequestrado não será perdido nem para a União, nem para a vítima, e, portanto, deverá ser devolvido ao acusado. É interessante a mesma situação que acontece com a extinção da punibilidade, porque vocês sabem, já viram com o professor de Direito Penal, eu acho que Direito Penal 2, né, que a extinção da punibilidade, ela zera o jogo. Ela zera o jogo. A extinção da punibilidade,
ela não é apenas a perda do direito do Estado de perseguir o infrator. Ela é uma situação que tem efeitos retroativos, que mata a própria discussão acerca do crime. Vejam, se existiu a extinção da punibilidade, o sujeito não poderá ser perseguido e não é legítimo qualquer debate acerca da própria existência do crime. E, portanto, diante dessa situação, também o sequestro deverá ser levantado. Vejam vocês a situação, por exemplo, da prescrição, né, que é a extinção da punibilidade mais conhecida, mais debatida. A prescrição, ela sempre tem esse efeito, o efeito de eliminar qualquer possibilidade de discussão a respeito da própria existência do crime. Então não é apenas a perda do poder do Estado de perseguir o criminoso, é também a própria morte do debate sobre a existência do delito. E isso tem efeitos retroativos evidentes. Esse bem sequestrado, ele será avaliado e vendido em leilão público. Eu já havia mencionado essa circunstância para vocês. É o que define o artigo 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício, a requerimento do interessado ou do MP, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Vejam que esse juiz que fará esse procedimento é o próprio juiz criminal. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Claro, aqui fica muito evidente que o sequestro, a finalidade dele é garantir a reparação do dano ocasionado pelo delito. Portanto, a primeira finalidade do sequestro é garantir à vítima que ela receba aquilo que ela sofreu de perdas, com o dano do delito. Aquilo que for apurado e que sobrar, e só porque o delito aí, no caso, porque o bem ele é decorrente do delito, então, neste caso, o valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa numa lei especial. Portanto, primeira coisa, pagar o dano à vítima. Segunda coisa, pagar aí as despesas tidas com o procedimento penal. Perfeito? Possibilidade de utilização do bem sequestrado pelos órgãos da segurança pública. Essa possibilidade que foi definida no artigo 133A, ela é uma possibilidade nova que foi criada pelo pacote anticrime, né? Ela não existia até recentemente. Então foi a partir de dezembro de 2019, nós temos aí essa possibilidade de que o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização do bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida securatória pelos órgãos de segurança pública previstos na Constituição, pelo sistema prisional, pelo sistema socioeducativo, pela Força Nacional de Segurança Pública ou pelo Instituto Geral de Perícias para o desempenho das suas atividades. Vejam, portanto, possibilidade nova que foi colocada aqui no Código de Processo Penal a partir do pacote anticrime. Meus caros, este é o sequestro. Este é o sequestro. O sequestro, eu já mencionei, ele é bem diferente das duas hipóteses que nós veremos agora na sequência, que são a hipoteca legal e o arresto. Vocês verão por quê. O que é hipoteca legal? Lembrem-se do que vocês estudaram lá em direito civil. Tudo aquilo que vocês estudaram sobre hipoteca no direito civil vale aqui agora. Inclusive, nós precisaremos voltar ao próprio Código Civil para falar sobre ela. Então, o que é a hipoteca legal? A hipoteca legal, ela é uma medida cautelar que incide sobre imóveis. Vejam, primeira diferença com o sequestro. No sequestro, nós vimos ali que ele pode incidir sobre bens móveis e bens imóveis.
A hipoteca legal, ela só incide sobre imóveis, né? Mesma regra do direito civil. Sobre imóveis do acusado, independentemente da origem ou da fonte de aquisição da propriedade. Ou seja, nós não estamos mais falando de bens ilegais. Nós não estamos mais falando de bens que foram obtidos com os proventos do crime. Agora, nós estamos falando de imóveis apenas, não de imóveis, de imóveis que são legais, que pertencem ao patrimônio do acusado. Vejam. Portanto, aqui a situação ela será revestida de maiores garantias do devido processo legal. Não que o sequestro não o seja, mas no sequestro eu tenho uma desconfiança, eu tenho indícios muito veementes de que aquele bem foi obtido com os proventos do crime e que, portanto, ele deva ser perdido exatamente para não garantir um enriquecimento ilícito do sujeito. Agora não. Agora, se eu estou falando de imóveis adquiridos, independentemente da sua origem, não é? Independentemente da sua ilicitude, eu estou falando de patrimônio legal. E o patrimônio legal, ele está garantido pela própria Constituição como um direito fundamental. É o direito à propriedade privada. Veja, a própria Constituição garante a minha propriedade privada e diz que eu não poderei perder a minha propriedade privada sem o devido processo legal. Portanto, a hipoteca legal, ela é mais rigorosa que o sequestro. Mais rigorosa. Mais rigorosa. Repito, no sequestro já tem uma pecha de ilegalidade colocada. Na hipoteca legal, não. Não estou nem debatendo a ilegalidade do bem. Pelo contrário, eu admito que o bem é legal, que o bem tem origem lícita, mas eu estou solicitando que ele seja hipotecado para garantir o pagamento do dano ocasionado pelo criminoso à vítima. Vejam, portanto, uma situação muito diferente. Trata-se de medida cujo único objetivo é garantir a solvabilidade do devedor na liquidação de obrigação ou responsabilidade civil decorrente da infração penal. Perfeito? Então aqui já dei todas as dicas para vocês, né? Só vamos repetir aqui para ficar muito fixado. Quais são os bens passíveis de hipoteca? Os bens passíveis de hipoteca são os bens imóveis. Hipoteca sempre é de imóvel, né? Não existe hipoteca de bem móvel. Isso aí seria uma heresia jurídica. Sempre bens imóveis e patrimônio legal. Repito, não estamos debatendo aqui qualquer origem ilícita do bem. Artigo 134. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes de autoria. Então, aqui, vejam que as provas, inclusive, elas são mais fortes. Se lá no sequestro eu exigia indícios, aqui eu estou falando de certeza da infração. A certeza da infração é prova da materialidade. Vejam, eu tenho certeza que a infração aconteceu quando eu tenho a prova da materialidade. E prova de materialidade não é indício de materialidade, é muito diferente, mas muito diferente mesmo. Não é? É aquela situação que nós mencionávamos. Nas infrações que deixarem vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, no homicídio, eu tenho que ter o exame cadavérico. Vejam, se eu não tenho o exame cadavérico, eu tenho que ter testemunhas que supram o exame cadavérico com materialidade indireta, certeza da infração, e indícios suficientes de autoria. Ou seja, bons indícios de autoria. Bons indícios, não quaisquer indícios. Portanto, percebam como que a hipoteca legal ela é mais amarrada, não é? A definição do Código de Processo Penal ela é mais mais garantidora dos direitos do acusado. Especialização. O Código de Processo Penal ele diz que
A hipoteca legal, ela deverá ser mais que registrada no registro de imóveis. Vejam, quero deixar isso muito claro. Eu disse agora há pouco para vocês, né, disse agora há pouco, que no caso do sequestro de imóveis, o juiz determinará o registro do sequestro no registro de imóveis para garantir que o bem fique bloqueado. Na hipoteca legal, nós teremos mais que o registro, da hipoteca no registro de imóveis. Nós teremos a especialização. E aí, claro que a pergunta vai surgir. Mas qual é a diferença do registro e da especialização? Sim, é diferente. Na verdade, a especialização é uma modalidade de registro. Mas a especialização é o registro que determina que nós observemos lá no registro de imóveis a ordem das preferências que foram estabelecidas pelo artigo 1489, inciso 3º do Código Civil. E aí vocês estudaram já lá com o professor respectivo. O Código Civil ele diz que a lei confere hipoteca, dentre outras possibilidades, ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais. Então percebam, aqui é muito mais que registrar. Aqui é registrar e especializar, ou seja, definir a prioridade, definir as prioridades legais pelas quais esse bem deverá responder. Ok? Então, é muito mais que o registro. O procedimento da hipoteca, eu vou deixar para que vocês possam fazer uma leitura, né? Nós temos ali um procedimento bastante simplificado, definido pelo Código de Processo Penal, e vai ficar como tarefa de casa para vocês fazer a leitura dos parágrafos do artigo 135 do Código, que define ali o procedimento legal dessa modalidade cautelar real do Código de Processo Penal. E, enfim, eu teria aqui o arresto. Vejam, que também é uma modalidade muito diferente da hipoteca e do sequestro. Vejam. Agora pode surgir alguma dúvida aqui no início, mas ela vai ficar clara conforme nós avancemos na nossa explanação. O que é o arresto? Gente, olhem só a palavra que eu vou utilizar aqui. Tá? Arresto é sinônimo de apreensão. Vejam. Arresto é a apreensão. E apreender já diz tudo, né? Apreender é um movimento corporal. É um movimento corporal de alcançar alguma coisa fisicamente. Fisicamente. Tá? A hipoteca legal, ela não é um movimento físico de alcançar uma coisa. Ela é um ato jurídico. Vejam, eu hipoteco o bem. Eu faço com que aquele bem fique gravado de um ônus jurídico. A hipoteca, portanto, é um gravame jurídico, é um ato jurídico, é uma especialização jurídica. O arresto, não. O arresto é algo físico, é um movimento corporal de apreensão. De apreensão preparatória para quê? Para a hipoteca legal. Exatamente. Ou para penhora. Né? Então eu estou arrestando, apreendendo um bem para preparar uma hipoteca legal ou para preparar uma penhora. Bom, esse movimento corporal que o juiz determina, que é preparatório à hipoteca legal ou à penhora, portanto, ele incidirá conforme a natureza jurídica de cada uma dessas espécies. Eu mencionei para vocês, por exemplo, que a hipoteca legal ela só pode recair sobre bens imóveis. Então, o arresto aqui
ele seria a apreensão do imóvel, não é? Apreensão no sentido da natureza do bem. Não é? Eu não posso levar um bem imóvel comigo. Então eu bloqueio este bem. Eu garanto que este bem esteja livre de ocupação, para que então eu possa fazer a hipoteca legal, ou seja, o registro e a especialização no registro de imóveis. Mas aqui é uma possibilidade diferente. Por quê? Porque o arresto ele não se presta apenas a apreender imóveis. Ele se presta também a apreender móveis. Móveis que podem ser penhorados. Perfeito? Vamos falar a respeito disso daqui a pouco. É por isso que o arresto é chamado também de pré-penhora ou pré-arrecadação. Bom, a penhora ela é um ato jurídico do processo de execução e vincula um bem ao pagamento de uma quantia. E o arresto é uma medida cautelar, uma medida de apreensão de bens indeterminados do devedor, portanto, de origem lícita, para garantir a execução. Então, ela não se confunde com o sequestro, porque é medida para bens legais. Vejam, o sequestro ele é diferente, porque o sequestro é uma medida mista. Eu não arresto um bem para depois sequestrá-lo. O sequestro ele já apreende o bem e já o vincula juridicamente ao processo. O sequestro, portanto, ele tem essa natureza mista, fática e jurídica. Agora, a hipoteca legal não. A penhora não. A hipoteca legal é uma definição jurídica dentro do processo. A penhora é uma definição jurídica dentro do processo. Mas para que elas sejam efetivas, eu preciso primeiro apreender o bem. Então o arresto se presta a isso. Ele se presta a preparar a hipoteca legal ou se presta a preparar a penhora, não o sequestro. O sequestro não demanda um arresto. Ele já realiza a sua apreensão própria. Entenderam a diferença? Não é? Lembrando que a penhora ela só vai acontecer se já existir aí a pendência de um processo de execução. Né? Bom, quais são os bens passíveis de arresto? Né? Já mencionei aqui para vocês. Os imóveis para hipoteca e os móveis para a penhora. O arresto do artigo 136. O arresto do imóvel poderá ser decretado, de novo, você está carente hoje, né, menina? O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. Portanto, eu posso arrestar imóveis. A única situação que eu fico aqui vinculado, não é, é que eu preciso promover o processo da inscrição da hipoteca legal no prazo de 15 dias, pena de ser levantado o arresto anterior. E o artigo 137 prevê que, se o responsável não possuir bens imóveis, quem é o responsável aqui? Responsável ou é o investigado, ou é o réu, ou é o acusado. Se este acusado não possuir bens imóveis, ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Gente, vou repetir mais uma vez aqui. Né? Esses bens móveis que serão arrestados, eles são sempre bens legais, patrimônio legal do sujeito. Porque se fosse patrimônio ilegal, então eu estaria falando de sequestro. Só é arresto porque o bem é legal, porque eu não estou debatendo aqui a origem ilícita do bem. Perfeito? Alimentos provenientes de bens arrestados. Olha, se nós estamos aqui mencionando que eu posso arrestar, e arrestar é apreender bens legais do sujeito, esses bens legais, eles podem ser a única fonte de sustento do sujeito.
Então eu vou lá e realizo o arresto de imóveis. Imóveis que estão alugados, rendendo os aluguéis com os quais o sujeito vive. Eu apreendo, arresto bens móveis que talvez o sujeito seja lá dono de uma frota do Uber, sei lá, e a forma que ele tem de ganhar dinheiro é essa. Vejam. Portanto, eu preciso garantir aí os alimentos do sujeito. Sim, desse sujeito que está envolvido numa ação penal e que ainda está em estado de inocência e que, portanto, merece ter garantida a sua dignidade. Então, o parágrafo 2º do artigo 137 define que das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para a manutenção do indiciado e de sua família, exatamente para garantir aí um mínimo sustento para esse sujeito, para que ele não fique desamparado sem a possibilidade de manipular os seus próprios bens. Quem administra os bens arrestados? O artigo 139 diz que o depósito e a administração dos bens arrestados deverão ficar sujeitos ao regime do processo civil. Então, aqui, o Código de Processo Penal, ele não define isso. Ele devolve a matéria ao professor de processo civil para que ele diga como serão administrados os bens naquela modalidade. O arresto alcança o ressarcimento das despesas processuais e das penas pecuniárias? Pergunta. E a resposta é sim, mas a preferência é também da reparação ao ofendido, como já acontecia com o sequestro. Artigo 140. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido. Claríssimo o artigo 140. Levantamento do arresto e cancelamento da hipoteca. Vejam, pessoal, um arresto sempre é levantado. Por quê? Porque ele tem uma natureza jurídica de apreensão, semelhante ao sequestro. Portanto, eu levanto a coisa sequestrada. Já a hipoteca, ela tem uma natureza jurídica, de inscrição, de registro de uma coisa. Portanto, eu cancelo aquele registro que foi realizado. Essas são as terminologias utilizadas em direito para essas hipóteses. O arresto será levantado ou será cancelada a hipoteca se por sentença irrecorrível o réu for absolvido ou julgado extinta a punibilidade. Claro, evidente. Nós mencionamos que mesmo no sequestro, onde pende uma dúvida sobre a legalidade ou ilegalidade do bem, se houver a absolvição ou se houver a extinção da punibilidade, haverá o levantamento do bem, que se dirá no arresto e na hipoteca, onde nós estamos partindo do pressuposto da legalidade do bem, de que aquele bem já compõe o patrimônio lícito do sujeito. Percebam, portanto, seria incongruente, não é, garantir esse direito em uma situação e não garanti-lo em outra. E, enfim, uma vez que este processo ele termine, nós deveremos remetê-lo ao juiz do cível para a finalização do procedimento. O artigo 143 ele é bastante claro. Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos da hipoteca ou arresto remetidos ao juiz do cível. Aqui nós vamos prestar alguns esclarecimentos. Bom, primeiramente, os autos de hipoteca ou os autos de arresto, eles também tramitam em apartado. E tramitam em apartado, primeiramente, para não atrapalhar o curso do processo criminal principal. Primeira situação. Segundo, a hipoteca legal e o arresto, eu mencionei para vocês, eles incidem sobre bens legais do sujeito. Quem tem competência para dar a decisão final em matéria de bens legais do sujeito não é o juiz criminal. Não é o juiz criminal. Quem tem aí a competência para dar a decisão final é o juiz do cível. Terceira situação. Uma vez que transitou em julgado a condenação,
porque nós já sabemos que se ele for absolvido ou se houver a extinção da punibilidade, o bem será levantado e a hipoteca será cancelada. Se houver uma condenação criminal, e transitado em julgado, o juiz criminal perdeu a competência. Ele não é mais competente para conhecer aqueles autos de hipoteca legal ou de arresto, que também deverá passar a competência do juiz civil. Tá? Então, o próprio artigo 143 do Código de Processo Penal define essa circunstância. Tá? Passando em julgado a sentença condenatória, eu remeto os autos de hipoteca, eu remeto os autos de arresto ao juiz do cível para que lá se termine esse procedimento. Perfeito? Caríssimos e caríssimas, essas são as 3 hipóteses mencionadas no nosso Código de Processo Penal como medidas assecuratórias. É assim que elas aparecem no Código de Processo Penal, medidas assecuratórias. Eu fiz questão aqui de mencionar para vocês que elas são medidas cautelares de natureza real. Por que real? Exatamente porque elas incidem sobre coisas, não sobre pessoas, para fazer a diferença aqui das medidas cautelares pessoais que incidem sobre o corpo do sujeito.